Amém. Jesus nunca negou ser quem ele era de fato. Jesus viveu nesse mundo, ele teve um ministério nesse mundo, além dele dar a própria vida numa cruz, ele permaneceu aqui com alguns discípulos por alguns anos. Ele ensinou muitas coisas a respeito de si mesmo. Ele nunca negou ser quem ele era, mas ele nunca disse, eu sou Deus. Jesus nunca afirmou desse jeito tão literal assim, enquanto teve aqui nesse mundo. Pelo menos nenhum dos evangelhos vai falar isso. Jesus em nenhum momento falou, eu sou Deus. Sabe por quê? Porque não precisava. Jesus não precisava ter falado desse jeito tão literal para que a gente entendesse que ele de fato era Deus, porque tudo o que ele disse a respeito de si mesmo já era suficiente para a gente chegar a essa conclusão de que ele é Deus. Ao longo da sua vida aqui nesse mundo, ele diz e faz muitas coisas que só Deus poderia dizer e fazer. Jesus não precisava dizer, eu sou Deus. Muitas coisas que ele declarou a respeito de si mesmo, muitas coisas que ele fez, já deixavam muito claro para a gente, ele é Deus. Essas 7 declarações que Jesus faz dele mesmo, no Evangelho de João, que a gente falou aqui no início, só Deus poderia fazer de si mesmo. Essas declarações, dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só Deus poderia fazer de si mesmo. Além disso, em muitos momentos, Jesus, no seu ministério terreno, se deixa ser adorado, coisa que só Deus poderia fazer também. Lembra quando aquele cego de nascença é curado e reconhece que Jesus é Senhor? Ele se prostra diante de Jesus, Jesus não faz nada, Jesus simplesmente deixa. Quando Tomé, depois da ressurreição de Jesus, antes ele não tinha acreditado que Jesus de fato tinha ressuscitado, mas aí Jesus aparece para os discípulos ressuscitado, e aí ele reconhece então que era o mestre ressurreto. Tomé se dobra e o adora. Jesus também deixa ser adorado. Jesus não impede que pessoas o adorem. Além disso, Jesus morreu e ressuscitou, e ele faz isso por si próprio. Não foi por intervenção de outra pessoa. Jesus, enquanto estava aqui nesse mundo, ele já tinha ressuscitado outras pessoas. Pelo seu próprio poder, essas pessoas depois morreram novamente. E elas vão ressuscitar só na ressurreição, só na eternidade. Mas quem ressuscitou Jesus? Foi o seu próprio Espírito. Ele próprio, ele mesmo sendo Deus. Existem inúmeros fatos relatados por João e pelos outros evangelistas que vão deixar claro para mim e para você a divindade de Jesus. Nessas declarações a respeito aqui de si mesmo, no Evangelho de João, ele está dizendo algo que tem a ver com sua natureza divina. Hoje a gente vai ver a primeira delas. Ele diz, eu sou o pão da vida. Sua Bíblia está aberta, abre aí, vamos ler João 6,35. O texto diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Ao dizer, eu sou o pão da vida, Jesus aqui já está querendo dizer que ele é o Deus, eu sou, o único e verdadeiro. Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus e vai continuar sendo. Por isso, ele é capaz de ser um alimento real e suficiente para as nossas almas. E o que é impressionante é o fato dele usar essa expressão eu sou e fazer analogias com coisas que são básicas a respeito da vida, coisas que nós precisamos para simplesmente existir. Jesus, em muitos momentos, ele vai ensinar a respeito de necessidades básicas que os seres humanos têm, e ele vai se colocar como uma solução para todas elas. Não à toa, Jesus usa muitas figuras relacionadas à comida, à bebida, à roupa, a sustento. Essas declarações que ele faz a respeito de si mesmo no Evangelho de João, todas elas são no sentido de mostrar o que ele é enquanto fonte das nossas necessidades mais básicas. Ele é o pão da vida. Eu e você precisamos nos alimentar, a gente precisa de pão. Ele vai dizer que ele é a luz, ele é pastor, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a videira. Todos esses elementos são essenciais para a manutenção da vida.
O que ele quer ensinar com isso é que nele nós encontramos tudo o que precisamos para viver. Em Jesus, nós encontramos tudo o que precisamos para viver. E não como uma figura de linguagem, mas de um jeito literal. Porque ainda que venha a faltar pão físico, Ele tem poder para fazer brotar pão do nada e alimentar a nossa vida. Ainda que falte luz de verdade na nossa casa, Ele pode fazer brotar luz pelo seu próprio poder. Ele pode nos sustentar, Ele pode nos direcionar, Ele pode nos nutrir, não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Só que é mais importante que a gente seja alimentado espiritualmente, uma vez que a alma é mais importante do que o corpo. O próprio Jesus ensina isso para a gente no Sermão do Monte. O texto que a gente está lendo aqui essa noite, ele está no seguinte contexto. Jesus tinha realizado aquele primeiro milagre da multiplicação dos pães. Vocês lembram dessa história? Aquela história que a gente sabe que ele alimentou mais de 5.000 pessoas. A Bíblia conta que uma multidão começou a seguir Jesus depois de ter visto os sinais que ele fazia, curando os enfermos. E aí essa multidão vai atrás de Jesus quando ele está na margem do Mar da Galileia. E aí o texto diz que quando Jesus olha para essa multidão, ele sente compaixão. E aí ele pega 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão. O texto vai dizer que eram 5.000 homens. E todos eles foram alimentados e sobraram 12 cestos dos pães que tinham sido multiplicados. No dia seguinte, essa multidão que seguia Jesus vai até Cafarnaum, atrás dele. Quando eles encontram Jesus, Jesus se vira para eles e diz: olha, a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, não porque vocês estão vendo os milagres que eu posso realizar, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês só estão vindo atrás de mim por causa disso. E a partir de então, Jesus vai ensinar aquelas pessoas a não se importarem com a comida terrena, mas com a comida que permanece para a vida eterna. E é o próprio Jesus que pode dar esse tipo de comida para essas pessoas. E esse é o ponto crucial de todo o contexto. É aqui que está esse trechinho que a gente leu essa noite, em que Jesus fala: eu sou esse pão, eu sou esse alimento verdadeiro do qual vocês precisam. Vocês não precisam de pão físico, vocês precisam muito mais de mim. Eu posso alimentar vocês de modo que vocês vivam eternamente. A partir desse momento, Jesus vai começar a fazer uma conexão da sua própria vida com o alimento espiritual de que todos nós precisamos. É aí que ele vai ensinar que ele é o pão da vida. Ele ensina que quem vem até ele nunca mais vai ter fome, e aquele que crê nele nunca mais vai ter sede. Nesse momento, Jesus deixa claro que ele é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus. E naquele tempo, isso é um escândalo para aquela cultura, naquele momento. Para quem está inserido nessa cultura, não era necessário ouvir eu sou Deus, bastava falar eu sou o pão da vida. Já estava claro para aquelas pessoas que ele estava querendo dizer que ele era Deus. Apenas ouvir essas palavras de Jesus já era de se entender que ele estava se declarando Deus. E esse episódio é um divisor de águas. Nessa hora, quando Jesus faz essa declaração, vários judeus ali, ouvindo as suas palavras, começaram a criticar Jesus. Eles começaram a falar: como essa pessoa aí pode dizer eu sou o pão que desceu do céu? Até então, Jesus era um cara muito maneiro. Jesus era aquele cara que as pessoas queriam estar perto. Jesus era aquele cara que atendia às necessidades dos pobres. Jesus era aquele cara que curava os enfermos. Até que ele falou algo que a multidão não queria ouvir. Até que ele fala abertamente: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam de mim, muito mais das coisas que eu posso fazer por vocês. Vocês precisam se alimentar da minha carne. É isso que Jesus vai dizer. Isso é um escândalo. Mesmo assim, Jesus declara: quem crê em mim tem a vida eterna. Ou Jesus é Deus, como ele diz ser, ou ele é só um lunático que acha que é alguém, mas não é nada. A história vai provar, vai mostrar para mim e para você que Jesus é realmente quem diz ser. Ele é Deus. Jesus é Deus. Eu quero então trazer a primeira lição que a gente aprende com esse trecho aqui.
Antes de tudo, Ele é. O que a gente vai aprender nessa primeira declaração de Jesus? Antes de qualquer outra coisa, Ele é. Ele diz, eu sou. Ele não diz, eu tenho. Jesus não ensina aquelas pessoas que Ele tem um pão que vai alimentar aquelas pessoas eternamente. Ele vai dizer, eu sou esse pão. Eu sou a pessoa que vocês precisam para viver eternamente. Jesus é o que a gente mais precisa. Ele não apenas tem o que a gente mais precisa. Em muitos momentos Ele vai sim ter, Ele vai dar coisas para a gente que a gente precisa, mas muito mais do que isso, Ele é. Ele é o que a gente realmente precisa. Quando Ele diz, eu sou, Ele está fazendo uma referência ao nome revelado de Deus lá no Antigo Testamento. No grego é ego eimi, literalmente eu sou. Lá no passado, lá no Antigo Testamento, a primeira vez que Deus se revela para o povo como Deus, eu sou, isso vai acontecer lá no livro de Êxodo. Quando Deus se revela a Moisés, chama Moisés para que Moisés seja o líder que vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Aí Moisés pergunta a Deus o que ele vai dizer então para aqueles israelitas, quando eles perguntarem, quem é você? Quem enviou você aqui? Aí Deus vai dizer para Moisés, eu sou o que sou. E Deus vai dizer, assim você dirá para os filhos de Israel, eu sou, me envia a vocês. O Deus eu sou. Diferente de todas as outras divindades existentes em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer lugar, o Deus eu sou, revelado dessa forma, é o único verdadeiro. Ele é o único Deus que existe desde a eternidade. O Deus criador de todas as coisas. Os judeus, com o passar do tempo, eles se forçaram a ter uma reverência tão grande ao nome de Deus, até porque isso era um mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Eles interpretaram isso de uma forma equivocada. Eles achavam que não podiam nem citar o nome de Deus, e aí eles nem pronunciavam esse nome. Tanto que com o tempo a fonética desse nome se perdeu entre eles. É por isso que a gente fala que pode ser Yahvé ou Jeová, a gente não sabe exatamente qual é a fonética, porque isso se perdeu com o tempo. Agora aqui no Novo Testamento, Jesus, se referindo a si próprio, diz, eu sou. Eu sou. E João vai relatar essas 7 vezes em que Jesus usa esse termo, eu sou. Ele está querendo dizer, eu sou aquele Deus eu sou, o único e verdadeiro, o mesmo que foi revelado lá no Antigo Testamento. Jesus é Deus. Jesus é Deus. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que Ele é o nosso alimento verdadeiro. Ele é o pão da vida. E Ele diz, aquele que vem a mim nunca terá fome. É tão importante a gente entender que Jesus é alimento. A gente precisa aprender que Jesus é o alimento da nossa alma. Sabe por quê? Para que a gente entenda, para que a gente aprenda que a única coisa que pode nos saciar de verdade, nos satisfazer de verdade é Cristo. Galera querida, preste atenção em mim aqui, por favor. Por favor, ouve o que eu estou falando aqui. Preste atenção em mim. A gente precisa entender que Jesus é alimento. Porque a única coisa que pode saciar a nossa alma, a única coisa que vai nos satisfazer de verdade é Cristo. Isso muda a forma como a gente vive. Isso muda a forma como a gente enxerga a vida. Isso muda a forma como a gente reage a tudo que acontece à nossa volta. Eu não sei se você já sentiu algum vazio em algum momento da sua vida. Sabe, em algum momento da sua vida em que você fez um monte de coisas, você alcançou aquele grande sonho, você comprou alguma coisa que você sempre quis, você começou a namorar uma pessoa que você sempre desejou, mas a alegria de ter conquistado essas coisas passou tão rápido. Você já viveu essa experiência? Eu já, muitas vezes. A gente consegue aquilo que a gente sempre desejou, mas aquilo perde o prazer tão rápido. Sabe por que é assim? Porque se Jesus é o único alimento verdadeiro da alma, sempre que a gente se alimentar de coisas que não são o próprio Jesus, essas coisas não vão ser capazes de nos satisfazer. É assim que é a vida. Por isso que a alegria se vai rápido.
É tipo, você está com muita fome, sabe? Quando você está com muita fome, você fica um longo período sem comer, sem almoçar. Aí, para matar a sua fome, você vai e se enche de bala fine. Isso não vai te saciar, você vai continuar com fome. Jesus veio ao mundo para se dar no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. E assim Ele restaurou o nosso relacionamento com o Pai. E Ele vai nos ensinar: eu sou o pão da vida. Aquilo que vocês anseiam, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês mais procuram, eu sou, só eu posso satisfazer completamente o coração de vocês, só eu posso satisfazer completamente a alma de vocês. Em mim vocês podem encontrar a satisfação real. Galera, isso é tão profundo, isso é tão poderoso, isso é tão bonito, isso é tão real, que quando a gente entende e aplica ao coração, a gente começa a não sentir falta mais de nada. Se você começar a viver isso de verdade, você vai ver que você não precisava de um namorado, de uma namorada, porque Jesus vai ser capaz de te satisfazer plenamente, e qualquer outra coisa vai ser até boa, mas vai ser secundária. Todo o resto vai ser secundário. Não é a falta de um relacionamento amoroso que vai mais abalar o meu coração. Não é a falta de um emprego, ou a insatisfação com o emprego atual, ou qualquer outra coisa. Nada disso vai mais me abalar, porque aquele que me satisfaz completamente agora é aquele que vive em mim e que enche o meu coração. Não é nada momentâneo, não é nada temporário, não é nada material que vai mexer mais com o meu coração. Não existe problema nenhum em desejar essas coisas, em orar por essas coisas, pedir a Deus para que Ele nos dê essas coisas, não tem problema nenhum. O ponto é o que ou quem tem o poder real de satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Esse é que é o ponto. Quantas vezes a gente quer de verdade satisfazer o nosso coração com os nossos desejos que são completamente passageiros? Só que a gente vai para a palavra e a gente percebe por que essas coisas não satisfazem de verdade, porque só Jesus pode ocupar esse lugar. Só Jesus pode satisfazer sim. Em Jesus, eu e você temos tudo o que precisamos para viver. Porque Ele é o que nós precisamos. Ele tem tudo o que a gente precisa para se sentir alimentado, para se sentir satisfeito, saciado. E é interessante a forma como Jesus vai ensinar para a gente essa dinâmica da gente se alimentar dele. Ele vai ensinar para a gente, ele diz que ele é o pão, só que quem for até ele já se sacia. Sabe o que isso ensina para a gente? Que a presença de Jesus é suficiente para nos alimentar. A gente se alimenta dele quando a gente entra na sua presença. A presença de Jesus é o que a nossa alma precisa para viver e para manter a vida aqui dentro. É a presença de Jesus que vai trazer paz, que vai encher a gente de convicção sobre o cuidado de Deus. É a presença de Jesus que vai ser a manifestação da bondade do próprio Deus. A presença de Jesus é capaz de alimentar a gente verdadeiramente. É na presença de Jesus que a gente vai encontrar as palavras de vida eterna. É na presença de Jesus que a gente tem a melhor parte. É na presença de Jesus que a gente vai encontrar vida. É na presença de Jesus que milagres podem acontecer. A gente só precisa ir até Ele. Quem vem até mim nunca terá fome. Quem vem até mim nunca terá fome. Quem vai até Jesus vai ser completamente saciado, satisfeito. Quando Jesus faz essas declarações a respeito de ser o pão da vida, muitas pessoas abandonaram Jesus, achando que ele era alguém que estava blasfemando contra Deus. E aí Jesus então pergunta para os seus discípulos se eles também não queriam abandonar naquele momento. É como se fosse um novo momento agora ali da caminhada dele com os seus próprios discípulos. Jesus vira e fala assim: olha só, vocês também não querem ir não? E é nesse momento que Pedro faz aquela declaração que a gente conhece, que é linda demais: Senhor, para quem iremos?
Só você tem as palavras de vida eterna. Quantos milagres a gente vê acontecer na presença poderosa de Jesus. Quantos cegos voltaram a enxergar na presença de Jesus. Quantos mancos voltaram a andar na presença de Jesus. Quantos doentes foram curados na presença de Jesus. Quantos endemoniados foram libertos na presença de Jesus. Todas essas bênçãos, todas essas coisas acontecem na presença de Jesus. A presença de Jesus é o lugar onde nós precisamos estar e permanecer. É o lugar para onde a gente deve ir todos os dias. É na presença de Jesus que a gente é realmente alimentado. E não porque a gente recebe coisas dele, não porque a gente vai receber bênçãos, não porque a gente vai receber a cura, não porque a gente vai receber coisas materiais, mas é porque é na presença de Jesus que a gente recebe dele mesmo. É disso que eu e você precisamos, galera. É o que a gente mais precisa. Nós vamos até a presença dele sempre que nós lemos a sua palavra, sempre que nós oramos. Essas disciplinas espirituais são capazes de nos alimentar muito mais do que o alimento físico. Muito mais. É por isso que, quando a gente faz um jejum, um propósito de jejuar diante de Deus, a gente não sente fome igual a gente sente só quando a gente deixa de comer. Algumas pessoas que já fizeram essa experiência aqui de jejuar diante de Deus, de ficar sem comer, mas por causa de um propósito mesmo, você vai perceber, todas as vezes que eu jejuo, eu não sinto fome como eu sinto, simplesmente porque eu deixei de comer. É diferente, porque a nossa alma está sendo alimentada de fato, e isso é mais importante do que o corpo físico. É só na presença de Jesus que a gente é realmente alimentado, porque a gente recebe dele mesmo. A sua presença é a própria vida, e isso vale para agora e vai valer para todo sempre. A terceira lição que a gente aprende aqui é que é necessário crer de coração que ele é quem ele diz ser. A gente precisa crer de todo o coração que ele é quem diz ser. Ele vai dizer: quem crê em mim jamais terá sede. Muitos ali na multidão viram com os próprios olhos os milagres de Jesus. Muitos naquela multidão tinham visto aquele milagre da multiplicação dos pães. Tanto é que eles foram atrás de Jesus de novo. Ainda assim, se você ler todo o texto, que esse trechinho aí está incluído, você vai perceber que muitos, mesmo tendo visto os milagres de Jesus, não creram nele. Não creram nele como o Messias, como o único verdadeiro Deus. Eles viram coisas extraordinárias com os próprios olhos, mas isso não foi suficiente para eles crerem que Jesus era o Messias. É por isso que Jesus vai dizer no verso 36, vocês não creem, embora estejam me vendo. Cara, presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. É possível que eu e você vejamos coisas sobrenaturais. Sabe aquele amigo que você tem que adora essas coisas? Ah, essa igreja aqui precisa falar mais em língua. Ah, a gente precisa ter mais dom espiritual. Ah, outro lugar parece que tem mais poder. A Bíblia vai ensinar para mim e para você que é possível que você veja coisas sobrenaturais, que você veja coisas impressionantes, extraordinárias, e ainda assim não creia que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Isso precisa encher o nosso coração de temor. É possível que a gente faça parte de uma igreja, é possível que a gente seja assíduo numa célula, é possível que a gente seja muito cuidadoso com o nosso comportamento, a gente se preocupa para não falar nenhum palavrão, a gente tenta ser o mais educado possível com as pessoas, é possível que a gente tente ser o mais agradável com quem está à nossa volta. É possível até que a gente acredite que Jesus foi alguém muito importante e nos ensinou muitas coisas bonitas, muitas coisas preciosas. Mas se a gente não crê que Ele é Deus, todas essas coisas que a gente se esforça para fazer não vão adiantar de nada. Porque nós precisamos crer que Ele é Deus. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. É isso que vai fazer diferença na nossa caminhada. É isso que vai fazer diferença no seu coração, quando você acordar mais um dia para trabalhar. Se a gente não crê que Ele é Deus, nada do que a gente faça vai adiantar. Naquele momento,
ainda que muitos tivessem comido o pão multiplicado de um jeito extraordinário, ainda que muitos estivessem seguindo Jesus por onde ele fosse, muitos ainda não criam que Jesus era o pão da vida. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Se Jesus é só alguém que merece o seu reconhecimento, se Jesus é só alguém que hoje tem uma partezinha do seu tempo, se Jesus é só alguém para quem você presta uma reverência especial, talvez como você faça também para outras coisas na sua vida, mas não é reconhecido como o pão da vida que tira toda a sua fome, se ele não é reconhecido como o único Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, se ele não é reconhecido no seu coração como o Salvador do mundo, como o único que é digno de toda a sua submissão, se ele não é reconhecido como o Criador de todas as coisas, que um dia vai voltar para julgar o mundo e buscar a sua igreja, então você está no grupo da multidão que não teve a vida transformada realmente. E você precisa pensar nisso hoje. Eu quero muito que você tenha prestado atenção no que eu acabei de falar. Quantas vezes a gente ouve as pregações que acontecem aqui nesse lugar, nessa igreja, mas pode ser que a mensagem até faça um sentido lógico na nossa mente, mas não me faça crer. E se a mensagem só faz um sentido lógico, mas ela não me impele a crer, a me dobrar em adoração, de nada adiantou. Isso é sinal de que o coração ainda precisa ser regenerado de verdade. Jesus declara, verso 40, que a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixa muito claro que a questão não é só olhar para ele, não é só ver as coisas que ele faz. Muita gente ali naquele momento estava acompanhando já o seu ministério. Muita gente tinha visto coisas sobrenaturais, mas isso não tinha adiantado. A questão é olhar, é experimentar e crer. A vontade do Pai é que todos aqueles que olharem para o Filho e crerem nele tenham vida eterna. A base cristã, a base da vida cristã está no crer em Jesus como Senhor. A gente não pode se apoiar só na racionalização da mensagem. A gente não pode se apoiar só na nossa performance, enquanto membros de igreja. Cara, isso é muito sério, porque a gente olha para algumas pessoas, e eu estou falando agora como pastor, cheio de temor no meu coração. A gente vê alguns jovens aqui que a gente queria pegar e colocar o que a gente crê dentro do coração dessa pessoa, porque a gente percebe que são pessoas que estão aqui, que vão a todas as células, que têm até um discipulado, que dizem orar, que dizem buscar todos os dias, mas ainda não creram. Vai chegar um dia que você vai ter que prestar contas da sua vida para Jesus. Ele vai julgar cada um. Ele vai julgar de acordo com aquilo que a gente fez. A única coisa que vai fazer diferença para Deus é se a gente creu ou não. Muita gente se esforça para ter uma vida tão bonita por fora, toda arrumadinha, toda perfumadinha. Você até olha e fala, que pessoa maravilhosa, mas ainda não creu. Galera, eu quero que você entenda, crer significa ter o coração inclinado ao Senhor. Crer significa você viver em espírito de adoração, você entender e realmente se entregar em submissão ao único e verdadeiro Deus.
no texto, as pessoas não gostaram de ter ouvido o que Jesus dizia sobre si mesmo. Muitas pessoas acharam que Jesus tinha blasfemado por ele se considerar o pão da vida. Depois, quando ele vai dizer que ele é o Filho de Deus, aí muita gente fica até indignada. Crer não é apenas você entender logicamente. Crer é a postura de entender, reconhecer e se curvar em rendição. Nem todos creem assim, mas é assim que Jesus nos chama a crer. A gente pode vir aqui toda semana, a gente pode ouvir todos os sermões, a gente pode fazer todos os cursos de teologia que existem. Se a nossa vida não se curvar em adoração verdadeira, deixando pecados para trás, mostrando um coração realmente rendido, aplicando a palavra de Deus dia após dia, tendo uma atitude de servo, agindo como Jesus, então a gente ainda não está demonstrando que creu ainda. Crer é a postura de entender, reconhecer e se curvar em rendição. E isso, inevitavelmente, leva a consequências práticas. As coisas vão mudar no coração quando a gente crê. E isso vai levar a atitudes de quem ama o Senhor. Você vai começar a viver de verdade, entendendo que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da minha vida e do meu coração. Como que eu vou continuar fazendo aquela coisa que eu fazia? Como que eu vou continuar mantendo essa prática? E todo dia a gente vai ter o desejo de falar para o nosso Deus: Senhor, você é o meu Deus, faça de mim o que você quiser. Faça de mim o que você quiser. Para onde eu poderia ir se não fosse para a sua presença? O que poderia ser tão maravilhoso, tão sublime, tão perfeito? Crer é reconhecer que Jesus é realmente o pão da vida. Ele é tudo o que eu preciso. O meu alimento é a sua presença. E aí eu vou praticar isso todos os dias da minha vida até o fim. Quais são as aplicações que a gente vai trazer para o nosso coração? A primeira delas, creia que Jesus é quem diz ser. Creia que Jesus é quem Ele diz ser. Jesus nos ensina que Ele é o pão da vida. Mas antes, Ele vai nos ensinar que Ele é. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é o soberano de toda a criação. Ele se fez o primogênito para que eu e você possamos ressuscitar também no último dia. Ele faz isso por amor. E é algo que é completamente inexplicável. É só porque Jesus é Deus que nós somos capazes de nos alimentar dele mesmo. E é por isso, galera, que a Santa Ceia é tão importante para aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo. É por isso que você não deve banalizar algo tão precioso quanto a Santa Ceia. Quando você cai no pecado e você pensa assim: ah não, já parei de tomar ceia, está tranquilo, como se você mesmo estivesse se medicando. Você está sem noção do que você está fazendo com a sua vida. Participar da Santa Ceia é a coisa mais preciosa e importante que nós, como cristãos, podemos fazer. Jesus, nesse mesmo contexto, vai falar que Ele é a carne da qual a gente precisa se alimentar, que nós precisamos beber do seu sangue. É isso que a gente faz na Santa Ceia. É um exercício espiritual de nós entendermos que Jesus deu a vida na cruz. E é isso que nos alimenta de verdade. É isso que Ele quer que a gente faça. Ele é o nosso alimento. Diante dEle, então, a gente deve se curvar e adorar e agradecer. A gente precisa crer nessas palavras e viver tendo isso como a coisa mais certa da nossa vida. Do início ao fim, a vida com Cristo é pela fé. Mas a gente tem uma fé que é sólida, fundamentada na palavra de Deus. A gente precisa crer nas palavras de Jesus, as palavras que dizem que Ele é, e a gente precisa viver essas palavras como a maior certeza das nossas vidas. A gente ainda não entende tudo, a gente é limitado, mas a gente crê que Ele é de fato Deus, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. A segunda aplicação: vá até Ele todos os dias da sua vida.
Ele é quem Ele diz ser. Agora, o que a gente vai fazer então com essa verdade? A gente precisa ir até Ele todos os dias. Você acredita que Ele é realmente quem Ele diz ser? Então, você precisa ir até Ele todos os dias. O alimento espiritual está nele, está na sua presença. A gente precisa entrar na presença de Jesus todos os dias. A gente deve desejar ir à presença dEle como quem tem fome. Sabe quando você está com muita fome e aí você começa a comer, parece que a comida fica com um sabor especial. A gente precisa ir até Jesus com esse desejo. Senhor, eu quero tanto a sua presença, eu preciso tanto de você. E aí Ele vem, e Ele se derrama, e Ele enche o coração. E parece que não existe mais nada melhor nesse mundo, porque não existe mesmo. É com esse desejo que a gente deve ir até Jesus. Uma coisa que eu tenho conversado recentemente com os pastores, a gente precisa voltar a recuperar o deslumbre na presença de Deus. A gente, com o passar do tempo, a gente meio que se acostuma com coisas tão preciosas, tão belas, tão maravilhosas, tão impressionantes, e não deveria ser assim. As coisas de Jesus são tão deslumbrantes, são tão maravilhosas. A gente precisa voltar a ter isso no nosso coração, de lembrar mesmo, a presença de Jesus é a coisa mais maravilhosa. Eu quero Ele de novo, e de novo, e de novo, e todos os dias. Quando você fizer a sua devocional, para um pouco e comece se lembrando, pensando que Ele é alimento. A sua alma precisa desse alimento. A sua alma precisa de Jesus. Ore e peça ao Senhor que fale ao seu coração de um jeito especial, que alimente você realmente. Quantas coisas fazem o nosso coração ficar ansioso, preocupado, triste, sem motivação, porque a gente tem se alimentado de outras porcarias. Você já passou um dia inteiro sem ler a sua Bíblia, sem orar? Aí, quando você vai dormir, você sente meio que um desconforto, sabe? Lá dentro da sua alma, dentro do seu coração. Aí você pensou, poxa, eu tinha que ter parado para buscar hoje, eu não busquei, amanhã eu vou fazer isso. Só que aí você para e aí você começa a lembrar que você perdeu tantas horas no seu celular, você perdeu tantas horas trabalhando pra caramba. Aí você se lembra que você arranjou tempo para ir na academia, para jogar futebol, para conversar com seus amigos no WhatsApp. Aí você só não buscou. Seu coração fica inquieto, não fica? Quantas vezes eu vivi essa experiência? O dia passou, eu fiz tantas coisas, eu só não busquei. E aí no meu coração eu fiquei tentando justificar, poxa, eu não consegui hoje. Mas quantas coisas eu consegui fazer? O coração fica inquieto. Sabe por que isso acontece? Porque a alma está com fome. A alma está com fome. E a alma só é satisfeita na presença, com o verdadeiro alimento. Quem vai até Jesus nunca mais tem fome. É o que a gente está aprendendo aqui essa noite. Jesus é essencial. A gente deve buscar diariamente. Concluindo, Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento essencial. Ele é essencial para a vida. Ele é essencial para o dia a dia. Mas Ele também é a luz do mundo. Ele também é a porta. Ele também é o bom pastor. Ele também é a ressurreição e a vida. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a videira verdadeira. E a gente vai se alimentar dessas verdades nos próximos sábados. E minha oração é que Jesus continue falando muito ao nosso coração. Não perca as próximas pregações. Convide o seu amigo de oração para estar aqui também, para ouvir essas verdades que são tão maravilhosas para a nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por se revelar a cada um de nós, Senhor. Você é o nosso Deus, você é o pão que alimenta a nossa alma de verdade, Senhor. A gente precisa de você, ajuda a gente a viver todos os dias assim, Senhor. Por favor, que a gente sempre se satisfaça somente na Sua presença. Não deixe a gente se alimentar de porcarias, Senhor, que existem nesse mundo.
que fazem a gente perder tanto tempo e fazem a gente sentir fome e a gente nem percebe. Senhor, inunda a nossa vida com o Teu Espírito, fala profundamente ao nosso coração, para que você seja glorificado e exaltado, para que você seja sempre o nosso Deus, o nosso Senhor. Muito obrigado por tudo que você tem feito aqui nesse lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Amém, Deus, amém.